Muito bom dia, meus amados, queridos irmãos, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nós de forma abundante nesse dia, que eu e você podemos desfrutar na presença do Senhor. Então, estamos juntos aqui com nossa porção diária da palavra, e eu quero desejar a você um dia abençoado, um dia frutífero, um dia produtivo. Você que está precisando da direção de Deus, que você a tenha, que você então tome boas decisões. Você que precisa do amparo, do socorro, do refrigério, que você receba o Espírito Santo de Deus, console e conforte o seu coração. Você que está precisando de instruções, orientações claras, que Deus então te conceda neste dia. Assim então, com a bênção do Senhor, você poderá com certeza trilhar por um caminho bom, um caminho reto e um caminho que seja agradável ao nosso Senhor. Quero, assim, juntamente com a sua família, desejar a você que seja grandemente abençoado. Nós vamos hoje ler a palavra de Deus e eu quero compartilhar com você 1 Samuel, capítulo 16, e assim nós encontramos no versículo de número 16 ao 18 a palavra de Deus. Por isso, mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então, procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Amém. Aqui a palavra de Deus para nós hoje sobre a vida de Davi. O mês de agosto, nós então, como Igreja Batista, enfatizamos como o mês da juventude. Eu gostaria de compartilhar algumas devocionais a respeito de jovens que estão revelados na palavra de Deus, que servem como grande lição para nós, de incentivo, Podemos muito olhar a maneira como eles agiram, o que eles fizeram e como que eles desenvolveram a vida com o Senhor. E aqui nós temos Davi. Muitas vezes se olha para Davi em momentos específicos, como a questão da luta com o gigante Golias, que está no capítulo seguinte, a realidade de Davi como aquele que cometeu o homicídio, o adultério, Então, olha para Davi nesses aspectos, e muitas vezes com foco negativo, e aí, ou então, numa realidade que acha que ele não tinha qualquer tipo de erro, quando menciona no Novo Testamento que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele estava imune, como se ele pudesse fazer tudo que ele quisesse, sem qualquer tipo de consequência. Não, Davi era uma pessoa semelhante a mim e a você, com seus erros, com seus defeitos, com as suas virtudes, com as suas qualidades. Então nós temos e podemos e devemos entender que Davi era um homem semelhante a nós. Diante de Deus tinha uma caminhada, e diante da sociedade ali, que era o reino de Israel, ele tinha também muitos desafios, muitas lutas, muitos problemas, e assim então nós vemos que se torna de fato um grande rei, um grande líder, um grande estrategista, um grande combatente, um grande líder militar. Então Davi se torna uma pessoa muito importante. Mas aqui Davi era um jovenzinho, e como jovenzinho a palavra de Deus então fala sobre ele, apresenta de forma destacada esse jovenzinho. Saul era o rei, foi o primeiro rei de Israel. Ele reinou durante 40 anos. E Saul começa fazendo coisas erradas. Deus se afasta de Saul. Deus manda Samuel ungir Davi como um novo rei que sucederia Saul no trono. E então, a palavra diz para nós que o espírito mau tomava Saul e ele ficava atormentado. E diante disso, então, nós chegamos ao versículo, ou aos versículos que lemos nesta manhã. Uma das pessoas ali dá uma sugestão para que buscasse uma pessoa que soubesse tocar harpa, para que o espírito mau fosse embora e o rei Saul, então, começasse a se sentir bem. Saul manda buscar esse homem. Saul, então, dá a ordem: traga esse homem para cá, procure.
E mais uma realidade, não é? O texto vai dizer que um dos moços ali de Saul diz: eu conheço um jovem, Belemita, filho de Jessé. E aí então ele vai apresentar as credenciais deste jovenzinho Davi. Olha como que é importante. A palavra de Deus do verso 18 diz assim: conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aqui nós temos credenciais desse jovenzinho. Talvez se nós começássemos de trás para frente, nós vamos encontrar que o Senhor Deus está com ele, está com Davi. Ele é um jovem de boa aparência. Ele é um jovem de boa fala, sensato. Ele é um jovem forte e valente. Ele sabe tocar harpa. Então, em meio a essas qualidades destacadas no texto, nós vemos que Davi foi levado à presença de Saul, ele tocou a harpa, aconteceu aquilo que era esperado. Saul então o toma como seu escudeiro para morar na sua casa, para ficar com ele, perto dele, sempre que tivesse necessidade ele ia tocar a harpa, e então ali o rei Saul ficaria melhor, sentiria melhor. E diante de todo esse quadro que eu apresento a vocês do contexto desses versículos, nós podemos extrair algumas verdades, algumas lições para nós. E a primeira delas é que Saul, ele se torna um jovem a serviço do rei. Assim como ele, nós também estamos a serviço do rei Jesus. E é importante, não é, que nós tenhamos essa consciência, esta compreensão. Aqui neste mundo, nós precisamos ter esta compreensão clara. Estamos a serviço do rei Jesus. Aqui nós estamos para agradar o nosso Senhor Jesus, para colocar, vou usar a expressão aqui nossos, mas foi Ele que nos deu, mas colocarmos os dons, talentos, habilidades, aptidões, nós colocarmos tudo a serviço do rei e do reino. Veja como que Davi, ele se coloca nessa posição, toca a harpa, ele se coloca na disposição de poder, né, agir em prol, né, do rei, do reino, a sua força, a sua valentia, a sua coragem a serviço do reino. Quando ele enfrenta o gigante Golias, ele está ali não fazendo em prol de Saul, não está fazendo em prol daqueles soldados medrosos, ele está fazendo para o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Então eu e você somos chamados para isso. Nós somos chamados para nós também estarmos a serviço do rei e do reino. Assim, então, nós vemos que esse jovem, com todas as suas qualidades, e como que se destaca. E é importante quando nós podemos também perceber que o servo de Deus, a serva de Deus, o povo de Deus nessa terra tem planos, propósitos estabelecidos de forma muito clara por Deus, para que nós também estejamos sendo aqueles que abençoam essa terra, abençoam essa humanidade, abençoam a nossa família, abençoam os nossos amigos. Nós somos, assim então, podemos dizer, como os agentes de Deus para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Davi estava ali para abençoar aquele povo, para abençoar aquele rei, para abençoar aquelas pessoas daquela casa. Nós também estamos aqui nesse mundo para isso. A pergunta que eu faço é: você está a serviço do rei? Do rei Jesus? Você está a serviço do reino? Você está colocando habilidades, dons, talentos, tudo que você tem, que Deus te deu, a serviço do reino? Eu quero convidar você, não deixe de lado, não deixe guardadinho, não negligencie os bens, benefícios que Deus colocou à sua disposição, mas faça disso um instrumento valioso para a glória, exaltação, louvor do nosso Deus. Que assim, então, o Senhor nos abençoe. Quero convidar você, vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, poderoso, obrigado por esta manhã, pela Tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Deus, pela Tua palavra.
Obrigado por este exemplo deixado na Tua palavra para nós, ó Deus, de forma tão importante, tão necessário, Deus, para este tempo. Que o Senhor nos ajude, Deus, a colocarmos a nossa vida inteiramente no Teu altar. Ó Deus, vivermos neste mundo verdadeiramente para servir e honrar o Senhor. Quero pedir que abençoe os meus irmãos. Eles são Teu povo, Teus filhos. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Até amanhã, se Deus permitir, que você tenha um dia de paz.